Olá, queridos. Vamos finalizar então o bloco 6 hoje com esse vídeo do nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco 6, como são inúmeros, incontáveis milagres de Jesus, realmente não tem como fazer de maneira rápida, né? Então fizemos esse bloco 6 em 6 partes. E olha que se fosse falarmos, né, de tudo realmente, né, não sei quando terminaríamos, né? Mas finalizando hoje, né, desses incontáveis milagres e a perseguição sobre Jesus, que nós falamos alguns versos do capítulo de Marcos, capítulo 8, falamos de Mateus 12, falamos de João 5, 6, 7, 8, e hoje nesse último vídeo nós vamos falar de João 9 e 10, e eu vou acrescentar também um trecho de Mateus 22, do verso 15 ao verso 46, a gente finaliza esse bloco 6, tá certo? Só relembrando do último vídeo que nós falamos, né? Um vídeo que fala de muitos pontos interessantes. Nós falamos que Deus escreveu 3 vezes na Bíblia, escreveu os 10 mandamentos na pedra, juízo na pedra também, e Jesus escreveu na areia, que o próprio Deus iniciou as escrituras escrevendo nessas tábuas os 10 mandamentos. Falamos que a verdade, na verdade mesmo, a verdade é uma pessoa, né? E a palavra, a Bíblia, é a verdade que nos foi revelada por escrito, que é a fonte mais confiável que nós temos, né? E essa pessoa, que é a própria verdade, é Jesus, né? Nós vimos também, falando no finalzinho do capítulo 8, né, que nós finalizamos, que eles questionaram se o pai dos judeus era Abraão, e Jesus falava que era maior do que Abraão, antes de Abraão ele já existia, né? Eles questionaram, né, sobre isso, e Jesus falou que eu sou, né, se preferindo como o próprio Deus fala, eu sou o que sou. O tetragrama, né, que a gente falou, né, o YHWH significa eu sou o que sou. O próprio Deus se define dessa forma. Jesus se faz Deus mesmo, se fala como Deus mesmo, ele afirma ser Deus. Eu até falei que no hebraico não deu muito tempo, porque a correria é grande no vídeo, eu só tenho 15 minutos para gravar, porque em algumas redes sociais só aceitam até aí, ficou um pouco corrido, mas a pronúncia no hebraico do tetragrama tem a ver com a inspiração. Entende? É no sentido do hebraico, mostrando essa inspiração do Espírito Santo também. É muito bonito o hebraico de se estudar. Então falamos muitas coisas interessantes, continuamos falando dos milagres, da perseguição contra Jesus. Gostaria também de ressaltar a vocês que olhem sempre as descrições dos vídeos, desde o primeiro que eu fiz até hoje, porque lá eu trago informações adicionais, pequenos ajustes no que eu falei, para deixar mais claro, e comentários a mais. Sempre olhem as descrições dos vídeos, tá bom? E sempre deixo 2 perguntinhas que eu quero que vocês façam a cada vídeo, cada estudo que vocês fizerem pessoal, e eu sempre ficar relembrando. Quando estudarem, se perguntem, o que eu aprendi sobre esse tema hoje da Bíblia? E o mais importante também, como vou botar na minha vida em prática? Qual a decisão que eu tomo em cima disso e vou pôr em prática na minha vida, tá bom? Então, pessoal, iniciando hoje, a partir do capítulo 9 de João, tá certo? Nós vamos destacar alguns versos aqui, vai ser um pouco mais rápido, mas é um texto que é de fácil leitura, procurem ler. No capítulo 9 fala, Jesus cura um homem cego, um cego de nascença. Eu vou destacar com vocês, no capítulo 9, verso 2 e 3, fala assim, e seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, ou Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E no verso 3, Jesus fala assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida deles. Então, assim, entendo que havia uma crença entre os judeus que todo tipo de sofrimento, doença que recaíam sobre as pessoas, elas tinham a ver com algum pecado por trás. A pessoa teve culpa e teve aquilo e teve que pagar os seus pecados. Mas Jesus quebra isso e diz, não foi ele que pecou, nem foi seus pais, a gente não herda isso dos pais. Mas foi para que Deus manifestasse a sua glória, ou seja, a cura dele é para servir de testemunho que Deus é poderoso e que Jesus, o Messias, estava ali. Então Deus permitiu aquilo e ele foi curado para que ele pudesse mostrar a glória de Deus. Outros momentos, Jesus não curou a todo mundo que estavam ali. Algumas vezes Deus não permitiu porque não ia fazer parte do seu plano de salvação. Deus não foca só no milagre, Jesus não focava só no milagre físico, não. Ele focava no plano de salvação, no testemunho dado para as pessoas e a salvação daquela pessoa. Então Jesus explica isso para eles, né? No versos 4 a gente fala, eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, para que todos vejam esses sinais que eu estou fazendo, né? E vai chegar um momento que também não vão ser vistos, quando eu for retirado de vocês, né? Ou então, quando eu voltar em definitivo, não tem mais por que eu fazer. Quem creu, creu. Quem não creu também, não adianta mais, tá certo? No verso 4. Destacando também o verso 6,
Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez o barro com a saliva, seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Então ele usa a terra, o barro, de onde ele fez Adão, o homem, aquela matéria-prima, ele curou o cego. E ele de nascença, com provas dos seus pais ali pessoais e muitas pessoas que o conheciam, os fariseus ficaram totalmente perturbados com aquilo, questionaram e investigaram, e enfim, mas ele curou um cego de nascença, e mais um sinal milagroso de Jesus de uma forma simples, com a sua saliva, ali fazendo um barro com a areia e curando, referência à criação também em Gênesis, como a gente viu. Então, finalizando também esse capítulo 9, vamos comentar o verso 14, que fala: e também era sábado esse dia, quando Jesus fez aquela mistura de barro e curou o cego. Então, tem mais uma polêmica por conta do dia do sábado de novo, que Jesus falou que era lícito sim fazer boas obras, né? Que a gente já discutiu sobre isso. E o último verso eu quero destacar com vocês leiam o capítulo todo, tá certo? É o verso 38, que vai falar assim: então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então, aquele cego curado se prostra diante de Jesus e o adora, confirmando então que o Jesus é Deus, porque ele aceitou a adoração. Em outros momentos, Pedro, Paulo ou João, eles não aceitam a adoração quando tentam fazer isso, porque eles não são deuses. Nem santos devem aceitar a adoração de fato. Só Deus pode ser adorado. E aqui Jesus aceita. Anjos também não aceitam a adoração na Bíblia, tá certo? Só Deus. E aqui é mais uma forma confirmando que Jesus é Deus. No capítulo 9 fala muito bonito, leiam. E vamos para o 10 agora. No capítulo 10, o começo dele traz uma parábola do bom pastor, do verso 1 ao 19. Jesus falando que ele é o bom pastor. Ele é a porta para entrar no aprisco das ovelhas. Ele é a porta e é o próprio pastor. A gente vai comentar sobre isso no bloco 10, quando eu trouxer as parábolas de Jesus e seus ensinos. Então vou deixar mais para frente, mas leiam junto dentro desse contexto, tá bom? Vou destacar com vocês que o capítulo 10, que fala sobre o bom pastor, acontece no período da festa da dedicação em Jerusalém. Só para vocês entenderem o que seria a festa da dedicação, ou Chanukah, ou festa das luzes. É uma festa que se comemorava a vitória que os macabeus, o povo judeu ali, conseguiu vencer os seleucidas, que dominavam aquela região na época da reconstrução do segundo templo, e no período interbíblico, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então era a comemoração dessa vitória dos seleucidas, que era um povo descendente dos gregos macedônios, que estavam dominando a região, tá bom? Só para poder você ter esse contexto histórico. No versos, também vamos destacar agora os versos 24 do capítulo 10, tá certo? Que fala assim: então os judeus rodearam Jesus para indagar: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Eles questionam Jesus mais uma vez. E no verso 25 Jesus fala: eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor. Vocês não creem porque não são ovelhas do meu aprisco. Eu não sou pastor de vocês realmente não são minhas ovelhas. Por isso que vocês não creem e não entendem, né? No verso 30, a gente vê assim: eu e o Pai somos um. Mais uma vez Jesus reafirma a sua divindade, tá certo? Eu e o Pai somos um. Então não há dúvida que o próprio Jesus fala que ele é Deus. Então, colegas como que algumas igrejas, nações como Testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Jesus, e movimentos heréticos, desde o começo da era cristã, que negam a divindade de Jesus, realmente estão contra a palavra, tá bom? Então, com todo respeito a quem crê dessa forma, então, mas a palavra fala e é clara que Jesus é Deus, tá certo? Então, verso 31, para finalizar esse capítulo 10, e por isso, mais uma vez, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, principalmente por ele se declarar Deus. Então eles queriam blasfemar, por Jesus falava, estava blasfemando, eles queriam apedrejar Jesus. Não era porque as boas obras que Jesus estava fazendo ali, mas era porque ele se autodeterminava como Deus. Então era por isso, principal motivo, né? Então, capítulo 10, vejam também, a gente vai aprofundar essa parábola mais para frente. Vamos agora, já passando para a parte final do nosso vídeo, falando um pouco de Mateus capítulo 22, dos versículos 15 a 46, que são vários testes que os fariseus e saduceus fazem contra Jesus. Então, eles vão fazer testes, inclusive brigando por briga de ego, porque os fariseus e saduceus eram partidos de judeus legalistas, que tinham diferenças e crenças e ficavam disputando egos, quem estava mais acima, à frente das regalias, dos privilégios, né? Os saduceus não criam em ressurreição, não criam em anjos, os fariseus já criam em ressurreição, enfim. No capítulo 22, do verso 15 a 46, do 15 a 22, os fariseus fazem um teste a Jesus sobre a questão do tributo a César, para ver se Jesus negava. O verso 16 do capítulo 22 fala assim:
Sabemos, mestres, que tu és íntegros, ensinas o caminho de Deus e de acordo com a verdade, sem nos deixar induzir por qualquer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Eles puxam o saco de Jesus no verso 16 e falam no verso 17. Sendo assim, dize-nos, que te pareces? É correto pagar impostos a César ou não? Ao imperador romano que dominava a região do mundo, praticamente, e Israel naquela época, né? Eles queriam testar Jesus. Jesus fala no verso 18, seus hipócritas, por que me tentais, né? Porque se Jesus falasse, não pode pagar, eles iam denunciar Jesus. Ó, está indo contra os tributos a Roma, então vamos matá-lo, né? Ou se eles falarem, paguem, então estavam indo contra o povo judeu, estava a favor daquela dominação romana. Então, queriam deixar Jesus nessa saia justa, né? Mas Jesus, né, manda pegar aquela moeda e perguntou, essa fotinha aqui da moeda, quem está aqui gravado? Eles responderam no verso 21, de César. Então Jesus afirmou, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E desarmou aqueles fariseus, né? Os saduceus, vindo que os fariseus foram desarmados, foram agora tentar para ver se eles conseguiam derrubar Jesus e também se mostrarem superiores aos fariseus. Então os saduceus, a partir do verso 23, do capítulo 22, né, verso 23 a 33, vão lá questionar Jesus agora sobre a questão da ressurreição. Falam de uma mulher que teve 7 maridos. Cada marido foi morrendo, e cada um era irmão do outro, e na cultura judaica, quando um marido morria, o irmão desse marido deveria acolher essa mulher como esposa. E 7 maridos morreram, essa mulher morreu. Eles perguntaram na ressurreição, quem será o marido dessa mulher? E Jesus vê aquela história muito mal contada, incoerente, né? E no verso 28 a gente vê assim, eles perguntaram, né? Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será a esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então no verso 32 Jesus fala assim, até o verso 32 a gente vai vendo assim, então Jesus, verso 29, lhes ofereceu, vós estáis equivocados por não conheceis as escrituras nem o poder de Deus. Verso 30, na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, são todavia como os anjos. Então Jesus revela que na Nova Jerusalém, nos céus, nós vamos ter esse cerimonial do matrimônio. Vamos saber que nós somos, vamos nos conhecer, sabemos que fomos casados com outras pessoas, outros filhos, tivemos nossos filhos, mas não tem mais essa questão social, civil do casamento. Vamos ser como anjos, vamos ter um amor fraternal, um amor universal, um amor incondicional um para o outro, de maneira indiferenciada. Vai ser algo maravilhoso, uma família universal, né? E mistérios que a gente vai compreender mais para frente, né? No verso 31, Jesus fala, e com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou? Verso 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Então, essa história de pessoas que morreram, que não tinham fidelidade a Deus, ele não quer saber disso, não. Deus é Deus de vivos, pessoas vivas, certo? E vão se conhecer, de Isaac e Abraão, vamos todos nos conhecer. Mas essas relações sociais que nós temos hoje vai ser algo muito superior. Essas carências que nós temos, isso não vai fazer mais sentido, tá bom? Então, coisas que a gente vai ver, só agradar, como Paulo falou. Nenhuma mente imaginou nada que possa vir se assemelhar o que há de bom. O melhor está por vir. Que Jesus vai nos fazer com o seu retorno à Nova Jerusalém, tá bom? Então, finalizando também agora do versos 34 ao 46, a gente vê os fariseus agora os saduceus não conseguiram derrubar Jesus, os fariseus tentam de novo. E questionam Jesus, os versos em seguinte, 34 a 46, qual o maior dos mandamentos, né? Para tentar ver se Jesus falava contra a lei. E Jesus falou, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Ele resume os 4 primeiros mandamentos, a partir de Êxodo 20, relação de nós, a nossa com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos mandamentos, de Êxodo 20, né, que é você amar o próximo como a si mesmo, relações horizontais. Ele não anula o mandamento, ele resume os mandamentos. Bom? E, finalizando o verso 46, fala, e ninguém foi mais capaz de oferecer-lhes uma só palavra em resposta à questão, tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta, porque ele derrubava todos os questionamentos. Então, pessoal, finalizando hoje, eu queria deixar vocês uma reflexão bem rápida. Por que hoje temos poucos milagres acontecendo, aparentemente? Porque hoje nós não temos mais aquela fé suficiente. Quando Pedro ele curou, por nome de Jesus, um paralítico, ele falou, eu não tenho ouro nem prata para poder te oferecer, mas levanta e anda. Mas a igreja de hoje, infelizmente, tem ouro e tem prata, mas não tem mais aquela autoridade de dizer, levanta e anda. Façamos essa reflexão. Onde está a fé verdadeira? Né? Onde está esse poder, essa autoridade que vem de Deus? E a perseguição tem aparentemente menos hoje do que na época dos apóstolos, porque nós não falamos a verdade. Mas vai chegar o momento, está chegando o momento de nós falarmos a verdade. E isso está para acontecer.
Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Um abraço. Até mais.